seres à parte na criação. Então, o espiritismo ele não vai admitir, por exemplo, a questão dos anjos, que seriam seres já criados puros, ou demônios, que foram criados eternamente para o mal, ou qualquer outro tipo de entidade, né? No islamismo, por exemplo, tem os djinns, né? Em várias culturas aí tem gnomos, a fada. O espiritismo não vai admitir qualquer tipo né, os espíritos não são seres à parte, porque o espiritismo ele tem uma ideia de unidade, né? Ou seja, todos foram criados simples e ignorantes, né? E vão chegar ao mesmo fim, né? E até os espíritos dos animais, as almas dos animais também vêm desse processo. Então tem toda uma ideia de unidade baseada na justiça de Deus, né? Então aí entra aquele negócio dos atributos de Deus, né? Essa ideia de espíritos criados à parte não é compatível com os atributos de Deus. Com a Deus é infinitamente justo e bom, então a todos ele dá o mesmo processo de reencarnação, né? Então não existe seres à parte, né? Por exemplo, criar anjos já perfeitos, né? E aí seria injusto, né? Com os que tiveram que progredir. Então, essa ideia de unidade no espiritismo é interessante, né? Não, e é como o Michel falou, isso tem um impacto na questão da mediunidade, né? Porque se você entende que são seres humanos, é a mesma coisa que aqui na Terra. Existem seres humanos mentirosos, existem seres humanos brincalhões, existem seres humanos maus, existem seres humanos que são bons, mas então no mundo espiritual tem isso tudo. Vai ter o mistificador, vai ter o brincalhão, vai ter o pseudo-sábio, vai ter o que sabe mais de ciência, o que sabe mais de moralidade. Então, a partir disso que Kardec começou a elaborar a escala espírita, o controle universal, né? Justamente porque ele viu, nem todos os espíritos sabem tudo, né? São diferentes, como a humanidade é diferente também, né? Nos diferentes mundos. Enfim, vou passar para o José complementar. É muito bom isso que vocês falaram. Eu queria ressaltar que é muito interessante como Kardec ele conseguiu unir essas duas coisas, né? A questão da alma e a questão dos espíritos. Porque, bom, como vocês sabem, a questão da alma ela é uma questão bem antiga na religião, é óbvio, mas na filosofia também, né? Uma questão muito antiga. Os gregos davam o termo de psique para a alma. Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros filósofos já tratavam da questão da alma. Alguns defendendo que a alma existia, e aí é o que a gente chama aí dos espiritualistas, né? No sentido que Kardec dá lá no início do Livro dos Espíritos. Os espiritualistas, aqueles que creem em algo além da matéria. Você pode considerar que Sócrates, Platão, Aristóteles eram, sobretudo Sócrates e Platão, eram espiritualistas no sentido de acreditar que a alma é algo além da matéria, né? Então, esse debate sobre a alma, ele sempre existiu, partindo da ideia de que existiria algo no homem, além da matéria, que poderia ou não sobreviver à morte do corpo. Isso é interessante, né? Então, alguns filósofos admitiam que o homem possuía uma alma, mas ela era de tal forma ligada ao corpo que quando ele morria, quando o homem morria, quando o corpo morria, a alma se desfazia junto com o corpo, né? É a ideia do sopro, o último suspiro que o homem dá, é como se estivesse soprando a alma e ela se esvai, né? E se dissolve. Utilizava-se também a palavra pneuma para isso, né? Então, e o debate sobre a existência da alma, ele vai se alongar ao longo de toda a história da filosofia, né? Vai estar presente entre os filósofos medievais, os filósofos cristãos, né, durante a Idade Média. Evidentemente, eles defendiam que a alma existia, e muitos outros filósofos ali no início da modernidade, depois durante o período moderno, Descartes, Kant, Hegel, John Locke, muitos filósofos vão defender a existência da alma, né?
A grande maioria deles. Só ali, a partir do século XIX, é que vai se tornar mais comum os filósofos se tornarem materialistas, né, com o avanço do materialismo. Porém, a questão dos espíritos, da existência de seres invisíveis que pudessem se comunicar com os homens, ela ficou, vamos dizer, à margem, né, de um debate sério. Aí a gente lembra do capítulo que Kardec vai tratar disso, do maravilhoso e do sobrenatural, né? Aquele capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, onde ele vai falar que essa questão dos espíritos sempre ficou relegada a uma coisa mística, a uma coisa do maravilhoso, do fantástico. Ela permeava histórias de ficção e não era levada muito a sério, né? Então, em muitas culturas, não só no cristianismo, perante a igreja, mas em outras religiões, na cultura pagã dos gregos, a alma, ela até admitia-se que ela sobrevivia à morte do corpo, porém não admitia-se que ela pudesse se comunicar com os homens de maneira natural, né? Era sempre a ideia de que a alma ia para outro lugar que não se comunicava com os homens, ou se comunicava apenas de maneira excepcional, né? E também existia a palavra no grego para se referir a espírito, que muitas vezes é traduzida como divindade, mas que pode ser traduzida como espírito também, que é a palavra daimon, né? E aí tem uma série de passagens nos diálogos de Platão em que Sócrates vai ser colocado conversando com o seu daimon, né? É bem interessante isso. No diálogo Banquete, por exemplo, o Sócrates está indo jantar na casa dos amigos, todo mundo está indo se reunir lá para fazer um jantar filosófico. E aí o Sócrates fica para trás, aí o cara chega lá, ué, mas cadê o Sócrates? Ele que vai participar do jantar. Não, ele falou que está conversando com o Daimon, já já ele vem. Mas não incomoda ele não, deixa ele lá. É muito interessante isso. Mas ao longo da história da filosofia, essa ideia do Daimon vai se perdendo, né, do contato com os espíritos. E se torna uma coisa, as pessoas passam a ter medo, aí vira coisa de magia, etc. Então é muito interessante a gente ver como chega no século XIX e Kardec consegue juntar essas duas pontas, né? Mostrar que exatamente o que ele está afirmando aqui no item 2, que a alma, os espíritos que se comunicam com os homens nada mais são do que a alma dos homens que viveram na Terra. Então, é muito racional a maneira de se pensar, né? Se eu sou um espírito encarnado em um corpo, eu uso um meio para me comunicar com os homens, que é a expressão pela fala, o cérebro, enfim, o corpo, né? Se eu sou um espírito que estou sem o corpo, eu vou utilizar outro meio, que é o corpo de outro homem, né? O princípio é o mesmo, é muito interessante isso. Eu vou usar o corpo de outro homem, que é o médium. O princípio é o mesmo, você só está você está mudando ali o meio, mas o espírito encarnado ele está usando o corpo para se comunicar pela linguagem articulada, né, que é a necessidade do homem, e quando ele está desencarnado ele usa o corpo de outro homem, que é o médium. Então é muito interessante como Kardec conseguiu unir a existência da alma com a existência dos espíritos. E a conclusão dele ali é perfeita, né? Negar os espíritos seria negar a alma, porque de fato o espiritismo mostra que uma coisa é a mesma coisa que outra, né? E que os espíritos podem se comunicar. Bom, acho que seria isso de comentário. É interessante isso que você falou sobre a alma, né? Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, fala, né, da polissemia da palavra alma, né? E que muitas vezes a alma era tomada no sentido do princípio inteligente, do princípio vital, quer dizer. Ou seja, e assim sabe que é diferente, né? A alma é o princípio inteligente e o princípio vital é outra coisa, né? Matéria. E se a gente for voltar, por exemplo, em Platão e Aristóteles tomava a alma mais no sentido dessa coisa
pneuma, né, do princípio vital. Já Platão